A paz do Senhor para os irmãos e irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus, palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta às igrejas da Galácia para exortar os irmãos a permanecerem confiando apenas em Cristo. Ou seja, a carta de Paulo aos Gálatas tem como foco principal dizer aos irmãos, aqueles que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, de que a sua salvação não dependia do cumprimento da lei mosaica. Haviam falsos mestres dizendo e até colocando palavras na boca de Paulo, dizendo que Paulo assim concordava com o que eles estavam pregando, né? E dizendo que os gentios, os irmãos que haviam aceitado, que não cumpriam a lei, principalmente não praticavam a circuncisão, teriam que se circuncidar. E Paulo chama a atenção acerca desses falsos ensinamentos. O interessante é que o ser humano ele tem sempre uma tendência, meu irmão, minha irmã, a querer justificar a sua crença em Cristo pelas obras. O ser humano tem essa tendência. Por isso que ao longo da história, não só o povo judeu, tem sido criado tantos usos e costumes, né? Que as pessoas chamam aí de usos e costumes, e que as pessoas ensinavam e pregavam como se fosse uma doutrina bíblica. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que se vestir assim, tem que se vestir assado, né? Tem que se comportar desta maneira, se não for assim, se não for assado. Então, é sempre o estereótipo, mostrando uma santidade. Eu costumo dizer que tem muita gente que fala como crente, se veste como crente, entre aspas, né? Mas não tem nada de cristão. O interessante é que na carta aos Gálatas, a coisa, Paulo escrevendo, dá para nós percebermos que a coisa estava tão séria que o povo estava querendo voltar ao velho rudimento da lei. Guardar dias, meses, festas, e aí por diante. E Paulo vai dizer que a salvação é unicamente pela fé. É isso que Paulo está dizendo. A sua justificação é unicamente pela fé, não é pelas obras que você pratica. Nós precisamos entender bem isso, porque muitas das vezes nós somos levados por esses falsos mestres que hoje tem de montão por aí, que os caras estão fazendo barganha, na verdade, com a palavra de Deus. E tem muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, indo por esse caminho porque é o caminho mais fácil. Qual é o mais fácil? Você abandonar o pecado, você se converter dos seus maus caminhos, ou você dar uma oferta, ou você cumprir algum ritual, ou você se vestir de uma determinada forma. Qual é o mais fácil? Por isso, há no meio de vós, diz o apóstolo Paulo, né, muitos fracos e doentes, muito crente, muitas pessoas que se dizem cristãs doentes, absolutamente doentes, contaminada por um estereótipo cristão. Jesus, quando chega para aquela mulher samaritana, ele diz uma coisa tremenda para aquela mulher. Aquela mulher também tinha essa dúvida. Nós devemos adorar onde? No monte, em Jerusalém. Vocês dizem que é em Jerusalém. Meus pais nos montes. E aí, onde é? E Jesus chega para ela: haverá tempo em que o Pai buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Interessante que na carta de Paulo aos Gálatas, ele chega ao ponto de chamar a atenção de Pedro. Pedro, Tiago e João foram os três que confirmaram o ministério de Paulo.
E Paulo, 13 anos depois, volta, se encontra com esse povo e chega lá, Pedro está dissimulando. Ou seja, diz o texto aos Gálatas que Pedro chega no ambiente, ele está lá conversando lá com os incircuncisos, e quando chegam os da circuncisão, ele se afasta, ele finge, ele dissimula. E Paulo, como um bom servo do Senhor, lhe chama a atenção. O que nós aprendemos com isso, meu irmão, minha irmã? A justificação unicamente pela fé. Você não está aqui na terra para agradar a homens, não. Mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E você, como servo do Senhor, você tem por obrigação de refutar, de condenar o pecado. Nós não podemos estar dentro de nossas igrejas e aceitando tudo que acontece de braços cruzados, porque você e eu, nós também somos responsáveis pelo que acontece nas nossas igrejas. E assim como o apóstolo Paulo, que teve coragem de chamar a atenção de Pedro, que era um dos líderes fortes da igreja, nós também precisamos chamar a atenção se assim for necessário. Nós precisamos ser como os bereanos, olhar para as escrituras. Muitas heresias entrando no meio da igreja porque o povo de Deus não está lendo Bíblia. O povo de Deus não tem autoridade para refutar pecado, para refutar comportamentos pecaminosos no meio da igreja, divisão no meio da igreja, grupinho no meio da igreja, politicagem no meio da igreja. Que coisa horrível! Que coisa horrível! Isso não é comportamento de crente, não. Essas pessoas precisam se converter. Essas pessoas precisam rever os seus conceitos, os seus comportamentos. E Paulo, ele não pensa mas Pedro vai me isolar. As pessoas pensam assim às vezes na igreja. Eu não vou falar isso porque senão eu não vou agradar o grupo A ou o grupo B. Eu não vou falar isso, senão eu não vou ter oportunidades. Vão me botar na geladeira. Que bote na geladeira. Pregue o evangelho, vai para as praças, vai para as ruas, vai para a internet, pregue o evangelho. Não se prega o evangelho só em púlpito de igreja, mas você como servo do Senhor e eu como servo do Senhor, nós como servos do Senhor, nós precisamos condenar o pecado. Não podemos aceitar comportamentos indecentes, impróprios no meio da igreja. E o apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro sem se hesitar, dizendo para ele que ele estava se dissimulando. Glorificado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, que foi um homem de coragem, que pregou o evangelho verdadeiramente em tempo e em fora do tempo. Tem muita gente preso a rudimentos, tem muita gente preso a denominação, minha igreja, a heresia pode estar comendo os todos na igreja que ele continua lá. Ele nem denuncia e nem sai no meio dos hereges. É isso que acontece. É isso que está acontecendo. Por isso que a igreja está fraca, por isso que a igreja está contaminada. É por isso que a igreja, você olha para muitas igrejas, você já não sabe se é igreja ou se é o mundo. O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós fomos chamados, irmãos, para pregar o evangelho. Nós precisamos ser como João Batista, nós precisamos ser como Paulo, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, sabendo que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Você não está aqui para agradar a homens, você está aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Eu vou usar as palavras de Paulo no final da carta dele aos Gálatas, capítulo 6, versículo 18, onde ele diz: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os nossos espíritos, nos dando sabedoria para podermos discernir o que é heresia e o que não é heresia, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que vai me aproximar de Deus e o que vai me distanciar de Deus. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.